Olá pessoal, como estão? Mais um vídeo no canal e desta vez comentarei sobre outros dos 5 sentidos dos autistas, desta vez sobre o paladar. Eu havia mencionado no vídeo sobre os 5 sentidos de como é o paladar, de que ele é sensível e ele também é forte. Você que acabou de chegar e ainda não sabe do que estou dizendo, eu deixei o vídeo disponível no card aqui em cima. Acesse-o quando você puder. As características no paladar dos autistas variam de acordo com o prato e também de acordo com a sua aparência. Nisso implicam-se outros 2 sentidos, a visão e o olfato. E por que isso? O autista, ao olhar o alimento, já pela aparência já julga e imediatamente passa a considerá-lo que não é bom. Digo isso porque durante muito tempo na minha vida eu cheguei a fazer isso. Às vezes só de olhar a aparência não era do meu agrado. E outro sentido que acaba sendo aplicado nisso tudo é o olfato, justamente pelo odor do alimento. Muitas vezes o odor é muito forte ou não é agradável e o autista já imediatamente passa a não querer nem experimentar determinado alimento, coisa que eu também disse nesse vídeo que eu falei anteriormente sobre os 5 sentidos. E é isso que acontece com muitos autistas. Não vou dizer que acontece com todos exatamente como aconteceu comigo, porque vale lembrar, cada um é cada um, e cada um tem as suas manifestações de jeitos e maneiras diferentes. Mas eu vou partilhar melhor as minhas experiências e como foi que eu lidei com o paladar durante todo esse tempo e como é que eu lido com ele até hoje. E isso é muito importante para você que é adulto e é autista, provavelmente se identificará muito com o que eu vou dizer. E até você que é pai ou mãe de autista, talvez identifique isso com seu filho. Mas enfim, o que aconteceu comigo foi assim. Durante a minha infância eu sempre julgava muito os alimentos, pela sua aparência e até pelo odor. E imediatamente eu já acabei criando uma restrição alimentar muito grande na minha vida. E isso também foi uma preocupação muito grande para minha família. Eles ficavam preocupados sobre como fazer para que eu tivesse uma alimentação saudável e não colocasse em risco a minha própria saúde, porque se alimentar só do que não é bom, eu posso acabar tendo problemas sérios. E imediatamente meus pais se desesperavam. Queriam que eu experimentasse alguma coisa, mas imediatamente eu não queria experimentar nada. Com as frutas foi a mesma coisa. Eu lembro que no começo eu comia pera, comia maçã, mas eram só essas. Eu tomava suco de outras frutas, como laranja, maracujá, mas comer mesmo sempre foi uma coisa difícil, ainda mais aquelas com odores muito fortes, como eu mencionei anteriormente, o odor da banana, do mamão, da goiaba e da jaca, sempre me deixavam com enjoo, com ânsia e o que eu mais queria era ter distância delas. E imediatamente eu acabei não gostando de comer nenhuma delas, nem sequer experimentá-las eu experimentei. E isso é uma coisa que vale sim ressaltar, que se de repente você vê que seu filho não quer nem se aproximar por causa do cheiro, é bom ficar atento a isso e tentar não forçá-lo a experimentar. Pode ser que ele venha a gostar no futuro? Pode ser sim, mas vale lembrar que tudo ocorre no tempo certo e na hora certa. O que eu quero dizer é o seguinte: o corpo ele vai se adaptando com o tempo. É como se ele desse uma mensagem através da mente, avisando a pessoa que ela já está pronta e preparada para experimentar determinado alimento. O que na infância não é uma coisa muito comum de se acontecer. E durante muito tempo eu vivi numa época, como eu sempre digo, em que ninguém sequer sabia que eu sou autista. Sempre achavam que eu fosse neurotípico. E justamente por causa dessa restrição alimentar, sempre ouvia dizer que eu tinha frescura, que eu era enjoado, que eu não queria nem sequer experimentar nada. Inclusive me comparavam com outras pessoas, como por exemplo pessoas que tinham a minha idade ou até mais novas, até às vezes algumas pessoas mais velhas. Mas ainda assim sempre diziam, olha, fulano ali experimentou. Quer dizer, ele sabe que está fazendo corretamente, você não está fazendo nada. Imediatamente a minha mente já trazia uma mensagem de que eu sou um inútil, um incapaz. E não era isso. Simplesmente não estava preparado para determinadas coisas. Eu inclusive que lembro que para tentar mudar mais a minha alimentação, minha família chegou até a me fazer umas pequenas trollagens. E que trollagens seriam essas? Colocavam berinjela parmegiana no meu prato e dizia que era pizza, e eu acreditava. Mas ainda assim, com o tempo eu fui desconfiando, porque nesse tempo todo,
Nesses momentos eu até cheguei a comer pizza de verdade, em pizzarias, em casa, e eu via que pizza tinha aquela massa, tinha além do queijo e do molho de tomate, tinha outras coisas, e principalmente o tempero, o orégano, que dava aquele sabor que nós conhecemos. E depois de ter comido pizza de verdade e ter comido berinjela outras vezes, eu via que não era bem o que eu conhecia, porque além do queijo e do molho de tomate, a consistência era diferente de uma pizza de verdade. E o principal, não tinha orégano. E sem orégano não tem aquele sabor que nós conhecemos. E a visão também acaba entrando nessa em relação aos alimentos, porque eu olhava para ela, para a berinjela, e quando eu via aquelas sementinhas já começava a ter um pouco de nojo. E imediatamente eu ficava separando, colocando no canto do prato, e eu percebi que não era pizza. Só depois que eu descobri que era berinjela que eu decidi não comer nunca mais. Mas, por incrível que pareça, depois que eu cheguei na fase adulta, eu comecei a gostar. Minto, ainda na adolescência, mas quase para o final. Eu percebi que a minha mente disse que eu já estava pronto para experimentar, que eu ia gostar. E foi o que eu fiz. Experimentei e gostei. Sei que é uma coisa complicada de lidar, principalmente na infância. Para poder ajudar a melhorar meu paladar, para eu poder comer coisas saudáveis, minha família chegou a fazer umas coisas diferentes, como por exemplo, minha mãe jogava um pouco de farelo de trigo no arroz, punha o feijão em cima, o que é bom. Se você quiser tentar fazer isso com o seu filho, até tente, mas o que eu recomendo é o seguinte: não jogue em grande quantidade, porque ele altera o sabor. E faça isso de modo que ele não saiba que tem na comida, porque senão, ao ver isso acontecer, ele imediatamente vai querer cortar da refeição, não vai querer experimentar nem uma garfada de leve. Outras coisas também foi quando tomava sopa. Tinha legumes e quando eu era criança, minha mãe passava numa peneira os legumes, eles eram triturados e deixava o caldo mais ralo, não deixava o caldo muito grosso. Seus filhos também costumam ser assim, veja qual é a melhor forma de poder orientá-los. Por exemplo, com a sopa, procure tentar ver se o caldo ralo acaba sendo melhor. E assim pode ser que seu filho queira, sim, comer um pouco. E o mesmo vale para outros alimentos. Se você quiser que seu filho coma um pouco um legume ou uma verdura, coloque pedaços pequenos sem que ele saiba na parte de baixo, mas evite colocar aqueles temperos muito fortes, principalmente com odor muito forte, porque aí é que seu filho vai querer cortar mesmo. E é isso, eu só estou apenas partilhando melhor algumas dicas de como foi a minha vida e de como pode ser que aconteça na sua. Vale lembrar que isso pode não acontecer diretamente com o seu filho. Se você ainda assim tentar e não der certo, o melhor que eu posso lhe aconselhar é que procure um psicólogo ou um médico. Eu só me adiantei aqui através da minha vida. E vale lembrar novamente que eu não sou médico nem psicólogo. Se você gostou do vídeo, eu peço que, por favor, clique no gostei. E se você quiser também, por favor, inscreva-se no meu canal. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.